Olá, essa é a parte 2 sobre o vídeo em que a gente aborda a relação entre a estratégia de amostragem e o mapa de processo. É onde a gente consolida a ideia de que as variáveis que a gente conseguiu mapear no mapa de processo, a gente consegue concentrar elas em bloco e vai consolidar esses blocos, chamados de componentes de variação, dentro de uma estratégia de amostragem para que a gente possa adequadamente coletar os dados que virão dessa estratégia de amostragem e ter uma ideia de tradução de causa e efeito para a gente conseguir representar melhor aquela equação y em uma função de várias variáveis independentes. Essa é a ideia principal na relação entre a estratégia de amostragem e o mapa de processos. Então, qual é a ideia aqui? A gente mostrou nos vídeos anteriores o mapa de raciocínio sobre o case dos potes quebrados e mostrou também qual era a estratégia de amostragem que ele determinou para que ele pudesse entender qual que era a variação que estava ocorrendo para que os clientes reclamassem dos potes que não encaixavam. Então, ele fez este mapa de processo que está anexo ao mapa de raciocínio e desenhou a estratégia de amostragem para poder coletar as informações. Então, vamos dar início aqui, avaliando o mapa de processo. Ele colocou algumas variáveis que podem estar vindo do fornecedor, que são capturadas lá no pacote de recebimento dele. Então, tem uma série de variáveis ali que precisam ser entendidas. E esse pacote de variáveis recebimento, ele colocou na estratégia de amostragem, veja lá em cima, coletando amostras de dois fornecedores diferentes. O que acontece com isso aqui? Se ele colocar dois fornecedores diferentes, ele pode começar a acompanhar como é que variam aquelas variáveis daquele pacote de fornecedor que está ali embaixo, representado no primeiro quadradinho do mapa de processo. E consegue assim verificar se há diferenças entre um fornecedor e outro e quais as características do material fazem variar o dimensional, se é que isso pode acontecer. Adiante. No mapa de processo, ele também colocou algumas variáveis inerentes à mistura e armazenamento. Só que nesse momento aqui, o cara preferiu não colocar os componentes de variação alusivos à mistura e armazenamento na estratégia de amostragem. Então seguimos aqui para as variáveis de injetora ou forma de operação. Aqui concentra-se a maior parte das variáveis dessa etapa desse processo, que é a etapa principal desse processo de injeção, que é onde ocorre a fusão do material para que ele possa entrar no molde, que é a próxima etapa. Então, como é que ele consolida esse pacote de variáveis de injeção na estratégia de amostragem? Tem aqui dois componentes de variação principais que conseguem capturar esse pacote. O primeiro é injetor e o segundo é turno. Um diz respeito à máquina e outro diz respeito a como que essa máquina é operada. Então ele coloca 3 turnos diferentes e 2 injetoras diferentes. Possivelmente, se ele tem mais injetoras, qual é o critério de escolha? Esse pote eu injeto em 10 injetoras. Só que, vamos lá, colocar 10 injetoras na estratégia vai ficar bem grande a estratégia, né? Então, uma dica que eu dou é vamos colocar 2, vamos colocar 3, enfim. Coloquem as duas mais diferentes entre si, porque a gente tem um pacote de variáveis ali no mapa de processo que não são exatamente as mesmas para cada máquina. Então, coloque as duas mais diferentes possíveis.
A mesma coisa para turno, né? A gente tem 3 turnos, dá para coletar os dados em um só? Dá para coletar num só. E eu escolheria os 2 turnos mais diferentes entre si. O cara que estava com recurso pôde coletar nos 3 turnos, né? Então essa estratégia dá a ele condição de responder as seguintes perguntas. Quais são as condições das injetoras utilizadas e o que é diferente entre as mesmas? Ele faz isso, ele consegue responder isso porque, obviamente, colocou 2 injetoras na estratégia. A grande chave aqui para escolher 2 injetoras, 2 turnos e por aí vai, está no balanço dessa equação aqui que fica entre tempo, conhecimento e recursos. Eu tenho que sempre balancear o que eu tenho de recursos de operação, né, com o quanto eu vou ganhar de conhecimento com a estratégia e com o quanto eu vou gastar de tempo também para fazer essa coleta. Por exemplo, na questão dos turnos, o que acontece? Eu vou coletar em 3 turnos as minhas amostras. Bom, mas para coletar em 3 turnos requer, vamos lá, algumas horas a mais de trabalho. Ou requer que eu venha à noite, eu preciso de uma autorização especial para vir à noite. Enfim, vai complicar a coisa, vai complicar meu tempo. Aí eu tenho que pensar o seguinte: quanto de recurso adicional eu vou ganhar se eu vier à noite coletar os dados? Quanto de conhecimento adicional? Bom, eu vou ganhar porque o turno da noite tem o melhor desempenho e eu preciso de peças da noite, enfim. Bom, então eu vou ganhar um conhecimento. Então acho que vale a pena investir esse tempo aqui, né? Porque eu vou investir aqui, vou coletar umas peças a mais, vou gastar umas peças a mais, mas vou ganhar um conhecimento importante que depois eu vou conseguir utilizar para tomar melhores decisões. Então veja que é uma equação que ela não é pronta. Ela é um balanço que você tem que fazer para que a estratégia de amostragem tenha esse balanceamento. Ela não pode ser disforme para um lado, porque com certeza ela vai prejudicar no outro. Por exemplo, eu posso coletar 150 peças de todos os turnos de todas as máquinas. Dá, mas tu vai gastar uma quantidade imensa de recurso e uma quantidade imensa de tempo. Então vai desbalancear demais a tua estratégia de amostragem. Esse é a grande chave para uma estratégia de amostragem bem feita. Você precisa equalizar essa equação, precisa balancear essa equação em termos de conhecimento, recursos e tempo. E é o que a gente está tentando fazer nesse primeiro momento. E eu digo tentando porque, na verdade, ninguém tem a resposta certa. A gente vai procurando como que esse processo funciona através de estratégia de amostragem. Eu sempre vou querer coletar menos peças, gastar menos tempo e ter o máximo de conhecimento. Essa que é a estratégia ideal. Mas essa estratégia não existe. Essa estratégia tem que ser construída ao longo do tempo. E não é na primeira estratégia ou na primeira coleta de dados que muitas vezes você vai resolver ou matar a charada. Então, adiante aqui na nossa estratégia. Por ele colocar 3 turnos, então ele consegue responder a pergunta se existem métodos diferentes de operação, se os operadores estão devidamente treinados, quais parâmetros eles mexeram para causar tal variação. Uma série de questões podem ser levantadas aí a partir da inserção de 3 turnos ou de 2 turnos nessa estratégia aqui. Adiante, o último componente de variação então que foi colocado no mapa de processo foi o molde. Aqui ao lado temos as variáveis de molde e ele decide colocar assim na estratégia de amostragem. Aqui está. Ele coleta cavidades diferentes e apenas uma peça por cavidade. Mas mesmo assim ele consegue
responder se as cavidades têm tamanho diferentes, se a temperatura é a mesma, se muda algum parâmetro de cavidade para cavidade. Tudo isso através do balanceamento dessa equação. Essa foi uma pequena amostra de como a gente faz a relação entre os mapas de processo e as estratégias de amostragem. Vejo vocês no próximo vídeo.